pessoal, tudo bem? Eu sou a artesã Diandra, sou parceira aqui da Círculo e hoje estou especialmente aqui para ensinar você a confeccionar esse casaco maravilhoso aqui que eu estou usando, super quentinho, super fácil de fazer. A costura dele é super prática, eu tenho certeza que você vai amar. E deixa eu contar para você que eu estou usando uma das cores novas aqui do fio Harmony, esse fio que é maravilhoso. Ele tem uma torção perfeita, o rendimento dele é excelente e a peça fica simplesmente maravilhosa e quentinha. Então vem comigo, acompanhe a lista de materiais e a seguir o passo a passo. Para a nossa blusa, vamos utilizar o fio Harmony da Círculo. Ele tem um ótimo rendimento, possui 240 metros, cada novelinho tem 100 gramas, o tex é 416, ele é 100% acrílico. Ele é super macio, como vocês podem perceber, ele tem uma torção bem bonita, dá um efeito lindo na peça. E essa cor maravilhosa é lançamento, o número é 7824, pimenta cília. Vamos utilizar a agulha de crochê 5 e 6 milímetros, tesoura para os acabamentos, 2 marcadores e fita métrica. Então, essa blusa que eu vou ensinar hoje para você, ela é muito fácil de ser feita, é somente usado pontos altos, pontos baixos, e você pode adaptar ela para qualquer tamanho, pois eu passo todas as medidas durante a aula, e você vai conseguir fazer tamanho P, M e G. Outra dica importante, como eu passo todas as medidas, você consegue adaptar o fio, o tamanho da agulha facilmente. Para um tamanho P, eu utilizei 4 novelos e meio do fio Harmony. Para um tamanho M, você pode separar aí 6 novelos, e para um tamanho G, você pode separar de 7 a 8 novelos. Então, como vocês podem perceber, eu fiz um tamanho P. Ele é bem soltinho, ele não ficou muito apertado. Então, ele é um tamanho P bem oversize. E mesmo assim, foi apenas 4 novelos e meio. Então, o rendimento do Harmony é excelente. Ele é um fio muito macio devido à sua torção e também deixa a peça muito quentinha. Eu tenho certeza que você vai amar confeccionar essa peça, porque ela é muito fácil de ser feita e as costuras também são muito práticas. Então, agora que eu já passei todas as informações, vamos acompanhar a seguir o passo a passo. Bom, então antes de iniciar aqui o passo a passo, eu fiz uma demonstração aqui, um desenho, para explicar para vocês como que vai ser feita a nossa blusa, como que vai ser o modelinho dessa blusa com decote canoa. Então, como vocês podem perceber, a gola, as manguinhas e a barrinha da blusa, ela vai ser toda trabalhada nesse pontinho aqui, que ele é tipo um pontinho sanfona, ele fica assim, um pouquinho elástico, o que vai dar firmeza nessas partes da nossa peça. Logo aqui abaixo, fiz outro desenho para vocês entenderem como que vai ser feita as etapas da nossa blusa. Então, a primeira parte, a gente vai iniciar pela gola, depois a gente vai vir aqui para a parte do corpo, onde a gente vai trabalhar frente e costas iguais. Então, como vocês podem ver, nós iremos trabalhar aqui as cavas, por isso tem esse corte aqui na lateral. Depois, a gente vem para as mangas, né? Depois de fazer a costura, aí vamos trabalhar as mangas da blusa. E, por fim, os punhos e a barrinha aqui da blusa, para dar aquela firmeza na peça. Então, como vamos iniciar pela gola, nós iremos tirar as medidas de ombro a ombro. Então, você pode estar pegando a fita métrica, medindo de um ombro ao outro, e estar somando por 2, então, no meu caso, deu 40 centímetros, então, frente e costas, eu vou ficar com 80 centímetros. Ou você pode passar a fita métrica na frente e nas costas, aqui na parte dos ombros, e descontar 10 centímetros. Então, você pode fazer essa forma aqui de medida para qualquer tamanho. Então, eu vou fazer um tamanho P, então, eu vou trabalhar 80 centímetros sem esticar. Eu vou reservar aqui o desenho, vou vir então com o fio Harmony. Puxei a pontinha ali do meio e vamos dar início
usando uma agulha de 5 milímetros. Inicio, então, com o nozinho. Vou trabalhar aqui 7 correntinhas, mais uma para virar, ficando no total de 8 correntes. Então, eu seguro aqui, pulo essa, venho na próxima e trabalho ponto baixo. Venho na próxima alcinha, trabalho ponto baixo, pegando sempre essa alcinha aqui de cima da nossa correntinha, trabalho ponto baixo. Vamos ficar, então, no total de 7 pontos baixos. Após trabalhar os 7 pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha e vou virar a minha peça. E agora, nós vamos iniciar um pontinho sanfona, pegando aqui no meio do pontinho. Então, eu entro nesse espacinho, passo por trás, olha só, e vou fazer meu ponto baixo aqui. Venho no próximo espacinho, passo minha agulha por trás, faço o segundo ponto. Venho aqui no próximo, faço o terceiro. Olha só, eu entro com a agulha aqui por cima, passo lá por trás e saio ali na frente. Então, esse é o quarto, quinto, sexto. E o sétimo ponto, a gente vai fazer aqui na última alcinha, que ficou aqui no cantinho do nosso ponto. Então, eu passo minha agulha aqui no cantinho e faço o meu último ponto baixo para completar os 7 pontos baixos. Fazendo dessa forma, pegando dessa forma, a nossa gola, ela vai ficar mais firminha. Então, quando você veste a peça, tanto no punho, na barra ou na gola, dessa forma, ela não vai ceder muito, entende? Então, não vai ficar laceando ali na parte da blusa. Então, eu gosto de fazer dessa forma, porque pegando só na alcinha de trás, vai ficar muito molenguinho e não vai dar firmeza que a gente precisa na nossa peça. Então, eu vou trabalhar dessa forma. Agora, é só repetir, faço uma correntinha, viro. Entro aqui, ó, no primeiro espacinho, passo a agulha por trás, saio aqui na frente e faço ponto baixo. Ó, venho aqui no próximo, passo a agulha, fiz o segundo ponto. Venho novamente, faço o terceiro. É só até pegar a prática, aí você já vai ver que vai ficar bem fácil de fazer os pontinhos baixos aqui. Então, olha só. Então, cada alcinha que tem aqui em cima é um ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, pode ver que ficou faltando o último. Então, o último você pode passar aqui, pegando essas duas alcinhas que ficaram aqui na lateral. Faz o ponto baixo normalmente. Trabalho uma correntinha, viro. Entro no primeiro espacinho, olha só, tá vendo que fica os buraquinhos aqui? Então, eu entro por cima, passo por trás e saio na frente. E faço ponto baixo. Venho aqui. No próximo. Passo e faço ponto baixo. Tá vendo? Ele já fica esperando ali pra você passar a agulha. E você vai trabalhando até ficar com os 7 pontos baixos. E aqui no último, como sempre, vamos pegar as duas alcinhas para ficar bem firme a nossa sanfoninha. Então, eu passo a agulha aqui, por dentro dos pontinhos, e finalizo com o 7º ponto baixo. Ó, pode ver que ele já vai ficando com esse relevo aqui, que vai dar o efeito do nosso ponto sanfona.
Eu já estou aqui com os meus 80 centímetros finalizados. Olha só como que ficou. E também quero falar para vocês que a quantidade de carreiras, ela deve ser números pares. Por quê? Porque nós vamos dividir essa gola aqui no meio, e como a nossa blusa vai ter frente e costas, ela precisa ter a mesma medida. Então, precisamos ter números pares, tanto na frente como na parte de trás. Então, os meus 80 centímetros de gola, no caso, eu estou fazendo um tamanho P, fiquei aqui no total de 120 carreiras. 120 é um número múltiplo de 2, né? Ou um número par, que no caso é o que a gente precisa para fazer a frente e as costas da nossa blusa. Para contar cada carreira, eu conto da seguinte forma. Então, aqui eu tenho a minha primeira carreira e no relevo eu tenho a segunda carreira. Então, em cada relevo, eu conto de 2 em 2. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, assim por diante. Então, após fazer a contagem das carreiras, nós vamos fazer a emenda. Vamos dobrar aqui no meio e vamos emendar a nossa gola. Para fazer a emenda, eu entro com a minha agulha no ladinho de cá, passo aquela alcinha que está lá esperando, aqui por dentro, e fecho com uma correntinha. Então, para cada pontinha aqui da frente, e lá da parte de trás, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, vamos passar a agulha pegando os dois lados e trabalhar um ponto baixíssimo para cada espacinho. Até chegar aqui no último ponto. Então, olha só como que ficou. Então, como ficou esse relevo aqui, nós vamos virar essa parte para o lado avesso. E aqui, então, vai ser o nosso lado direito da peça. Vou passar esse fiozinho agora para o outro lado, para ficar escondido. Inicio aqui com uma correntinha e eu vou trabalhar nessa barrinha um ponto baixo para cada carreira. Então, aqui eu tenho uma carreira, aqui eu tenho outra, ali eu tenho outra. Então, eu venho aqui, entro com o meu pontinho e faço ponto baixo. Venho no próximo espacinho, ponto baixo. Então, cada espacinho desse aqui é uma carreira. Então, vamos entrar aqui e fazer um ponto baixo para cada espacinho. Então, eu vou repetir essa carreira, fazendo os pontos baixos, até concluir toda essa volta. Vamos finalizar, então, a nossa carreira aqui com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo inicial. Vamos para a próxima carreira com uma correntinha. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, nós iremos trabalhar um ponto baixo e uma correntinha. Pula um ponto de base e vou repetir novamente. Ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto de base e venho no próximo. Uma correntinha, pulo um ponto de base e venho na próxima. Vamos fazer essa repetição até concluir a nossa carreira. Estou quase finalizando, então, aqui a carreira. Então, vou fazer aqui os meus últimos pontinhos. Uma correntinha, pulo um, faço um ponto baixo. Uma correntinha e finalizo aqui no primeiro ponto. Fecho com um baixíssimo. Corto o meu fiozinho. Puxo. Eu usei aqui 2 marcadores para dividir a peça bem certinho no meio. Então, eu contei os pontinhos baixos que a gente trabalhou. Fui contando somente os pontinhos baixos. Então, eu coloquei o marcador aqui bem na parte do meio da peça. Então, vai dar 30 pontos entre um marcador e outro. Então, após dividir aqui com os marcadores, eu vou reservar essa parte da gola e vamos dar início à parte do corpo
da nossa blusa. Voltei então aqui com o desenho para mostrar para vocês como faremos a próxima parte da nossa blusa. Então, a gola já está pronta, então vamos trabalhar agora a parte da frente e costas da nossa peça. Então, para a gente tirar a medida, para dar início agora na parte da frente aqui da blusa, nós iremos tirar a medida aqui da axila até no quadril aproximadamente. Então, aqui eu já tenho outro desenho. Então, essa parte aqui é onde nós iremos iniciar agora. Eu coloquei as medidas aqui, tamanho P, 35, M, 40 centímetros e G, 45 centímetros. Isso aqui são sugestões de tamanho. Você pode fazer a blusa do tamanho que você preferir, mais curtinha ou mais compridinha. Na cintura, no quadril. Aí, depende da tua preferência, você pode estar adaptando. Então, eu vou fazer aqui um tamanho P. Então, eu vou trabalhar uma correntinha de 35 centímetros e voltar com os pontos altos. Agora, para trabalhar a parte do corpo, eu vou também substituir por uma agulha maior. Eu estava usando a de 5 milímetros, agora eu vou fazer com a de 6 milímetros, para a blusa ficar mais soltinha nessa parte. Caso você deseje usar uma agulha um pouquinho maior, para os pontos ficarem mais soltinhos, você também pode. Então, como eu falei, eu vou fazer o tamanho P, vou fazer o nozinho inicial e trabalhar o cordão aqui até atingir 35 centímetros de correntes. Então, pode fazer as correntinhas mais soltinhas. Esse tipo de peça não pode ser muito apertado os pontos, porque ela não fica uma peça muito confortável. Então, a gente quer que ela fique macia, então o ideal é trabalhar os pontos mais soltinhos. Após trabalhar, então, os 35 centímetros de correntinhas, então, eu seguro aqui na minha última, faço mais 3 para virar, volto na quinta correntinha, então, eu pulo essa que eu tô segurando e venho na próxima, e entro aqui na minha alcinha com um ponto alto. Venho na próxima correntinha, mais um ponto alto. Venho na próxima. E trabalho ponto alto. Então, para cada correntinha, vamos fazer um ponto alto até chegar aqui no final da nossa última corrente. Chegando, então, aqui na nossa última corrente, nós vamos fazer um aumento. Então, eu venho na última corrente e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Fiz o meu aumento, faço 3 correntinhas e vou virar. Então, nessa ponta, nós vamos trabalhar novamente aumento. Então, para fazer o aumento, eu venho aqui no mesmo espacinho, nesse primeiro pontinho, pegando na alcinha de trás, olha só, sempre pega aqui na alcinha de trás, nessa carreira, e faço aumento. Sigo trabalhando agora um ponto alto para cada ponto de base, pegando na alcinha de trás. Pegando nessa alcinha de trás, a nossa peça ela vai criar um relevo, que vai dar um efeito bem legal para nossa blusa. Então, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, pegando na alcinha de trás. Chegando, então, aqui no meu último ponto, eu vou fazer meu ponto alto aqui nessa terceira correntinha que a gente fez para virar. Trabalho, então, o ponto alto normalmente, faço 3 correntinhas, se preferir, pode fazer 2 também. Vou virar a minha peça, então, aqui vai ser a parte onde vai ficar na cintura, no quadril. Então, aqui a gente vai seguir reto, então, não tem aumentos. Então, o primeiro ponto, a gente já fez as 3 correntinhas, então, pula, porque se eu fizer mais um ponto aqui, é aumento. Então, eu venho no próximo ponto, pego na alcinha de trás e faço o ponto alto. Então, para cada ponto de base,
Vou trabalhar um ponto alto, pegando sempre nessa alcinha aqui de trás, para nossa peça ficar com esse detalhe de relevo. Então, eu sigo trabalhando até chegar lá na outra ponta, onde faremos o nosso aumento. Vamos finalizar, então, a nossa terceira carreira. Então, aqui, onde a gente já fez os aumentos, vamos fazer novamente aumento no último ponto. Então, o meu último ponto são essas 3 correntinhas, então, eu pego nessa correntinha aqui e trabalho 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, olha só. A nossa cava, ela vai ficar com essa direção aqui, de baixo para cima. Ela vai ficar subindo e na outra parte vai ficar reto. Então, nessa etapa, eu trabalhei 3 carreiras, 1, 2, 3. Aqui ficou com 5 centímetros. Então, para um tamanho P, 5 centímetros, 3 carreiras. Para um tamanho M, você pode trabalhar 6 centímetros ou aproximadamente 4 carreiras. Tamanho G, 7 centímetros, aproximadamente 5 carreiras. Depende muito do fio que você for fazer. Então, você pode aumentar uma carreira a mais e continuar fazendo os aumentos na parte aqui do ombro. Então, como eu estou trabalhando no tamanho P, eu já fiz 5 centímetros, que são 3 carreiras. Agora, eu vou subir. Então, olha só, aqui nesse desenho dá pra ver. Então, essa parte aqui é os 5 centímetros que eu trabalhei. E agora, eu vou subir aqui até a altura do pescoço. Então, para um tamanho P, eu vou fazer 15 centímetros de correntinha, tamanho M, 18 centímetros, e o tamanho G, 20 centímetros aproximadamente. Então, isso aqui você pode tirar a medida e fazer aí para dar bem certinho. Então, essas são sugestões que eu estou deixando aqui durante a videoaula. Então, como eu vou fazer um tamanho P, eu vou trabalhar aqui 15 centímetros de correntinhas. Então, eu subo trabalhando as correntinhas até atingir os 15 centímetros. Fiz aqui 20 correntinhas, total de 15 centímetros. Então, eu vou segurar a minha última correntinha para eu bloquear ela. E vou trabalhar 3 correntinhas e vou virar aqui o meu trabalho. Então, eu faço 1, 2, 3. No caso, eu vou voltar aqui trabalhando. Então, eu pulo a correntinha que eu estava bloqueando e volto aqui na 5ª correntinha. E trabalho ponto alto. Venho na próxima, trabalho ponto alto. Venho na próxima e trabalho ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo pontos altos por todas essas correntinhas aqui. E vou descer também aqui, trabalhando agora pontos altos. Já trabalhei, então, todos os pontos altos. Chegando aqui nessa parte, então, a gente vai fazer o quê para ficar certo? Então, se a gente trabalhar aqui, não vai dar certo, porque agora a gente tem que ficar com o relevo para o outro lado. Então, eu vou torcer aqui a minha peça, tá? Vou deixar desse lado aqui. E agora, eu dou continuidade, pegando sempre na alcinha de trás. Então, olha só, eu pego na alcinha de trás do ponto e dou sequência trabalhando pontos altos, pegando na alcinha de trás. Então, olha só, o que vocês precisam tomar cuidado é para que as carreiras fiquem bem certinhas. Então, essa aqui, olha só, ficou com relevo, sem relevo, e agora com relevo. Virando do outro lado, vocês também vão ver que ficou dessa forma. Olha só.
Então, aqui não tem relevo, relevo, sem relevo. Então, precisa observar bem na hora de fazer essa junção para encaixar bem certinho o trabalho da blusa. Então, agora eu vou seguir fazendo as carreiras aqui de pontos altos até o finalzinho, pegando sempre na alcinha de trás. Eu vou chegar aqui, vou fazer as 3 correntinhas igual eu expliquei, e eu vou voltar trabalhando aqui até chegar aqui nessa parte de cima. Quando eu chegar aqui novamente, eu volto para mostrar como que tá ficando. Trabalhei, então, esta carreira, olha só, igual eu expliquei para vocês, aqui na parte de baixo, fiz as 3 correntinhas, aqui segue reto, subi trabalhando aqui nessa tirinha, e aqui no último ponto, vamos finalizar com um ponto alto aqui nessa correntinha. Faço as 3 correntinhas e viro. Então, agora, a gente não tem nenhum aumento, nem na parte de cima e nem lá na parte de baixo. Então, a gente tem que cuidar para não fazer o primeiro ponto aqui nessa alcinha. Então, pulamos essa alcinha aqui, que vale as 3 correntinhas que trabalhamos. Venho na próxima, pego somente lá na alcinha de trás e trabalho o meu ponto alto. E vou seguindo essa repetição, ponto alto sobre ponto alto, pegando sempre na alcinha de trás. Ok? Então, agora eu vou passar a quantidade de carreiras que eu vou seguir essa repetição. Então, aqui eu trabalhei 3 carreiras no tamanho P, que equivalem a 5 centímetros. Aqui nessa parte de cima, então, eu vou trabalhar 10 centímetros. Então, se 3 carreiras equivalem a 5 centímetros, consequentemente, eu vou trabalhar 6 carreiras de ponto alto aqui nessa parte do ombro, que equivalem a 10 centímetros para o tamanho P. Então, eu vou colocar aqui os outros tamanhos para que vocês também possam fazer. Então, para o tamanho P, eu vou trabalhar a parte do ombro, que é essa parte aqui, 10 centímetros, mais 5 da cava, que é essa parte das 3 carreiras de aumento. Então, eu vou ficar no total de 6 carreiras do ombro, mais 3 aqui da cava. Eu vou ficar no total aqui, nessa parte de 9 carreiras. Então, trabalhando com esse fio que eu estou aqui, 9 carreiras, ou você pode seguir a medida em centímetros. 10 centímetros do ombro, mais 5 da cava. Para o tamanho M, então, vamos trabalhar 15 centímetros aqui em cima na parte do ombro, mais os 6 centímetros que eu já havia passado aqui da cava, que é essa medida aqui de cima. Tamanho G, 20 centímetros aqui em cima no ombro, mais os 7 centímetros que eu já havia passado também nessa medida aqui da cava, que são a parte dos aumentos. Se vocês estiverem trabalhando com o mesmo fio que eu estou usando, que é o Harmony, então, para quem vai utilizar o mesmo fio que eu estou usando, vocês podem seguir a quantidade de carreiras, que também vai dar certo. Então, aqui para o tamanho P, 6 carreiras no ombro, mais 3 da cava. Para o tamanho M, 9 carreiras na parte do ombro, mais 4 carreiras na cava. Para o tamanho G, 12 carreiras aqui na parte do ombro e mais 5 carreiras aqui na cavinha com os aumentos. Então, vocês podem seguir essa medida que eu estou sugerindo, ou você pode tirar também a medida aí, que vai dar certinho. Então, vamos dar sequência trabalhando. Então, eu vou trabalhar aqui. Então, olha só, aqui no meu ombro, eu tô na 3ª carreira. Então, eu vou fazer essa repetição aqui, de ida e volta, até atingir 6 carreiras aqui na parte do ombro, ou 10 centímetros. Então, eu vou dar uma adiantada na peça e retorno com o passo a passo. Voltei, então, com as minhas carreiras adiantadas. Então, eu trabalhei no total aqui 9 carreiras, que ficaram 15 centímetros, 15 centímetros. Então, nessa parte aqui do ombro, 6 carreiras, 10 centímetros. Você vai trabalhar aí conforme a medida que você está fazendo. Então, fiz ponto alto aqui no meu último ponto. E agora, eu vou pegar a gola
que estava reservada. Olha só. Então, aqui tá a gola, que eu deixei reservada, né? Coloquei marcador aqui bem no meio, entre um lado e outro, eu coloquei bem no meio. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a emenda, a partir de agora, eu vou fazer a emenda aqui, para trabalharmos a frente da blusa. Então, vamos lá. Então, eu fico com a minha agulha aqui nessa parte da peça, e eu vou entrar aqui. Olha só, eu coloquei meu marcador bem no meio, nesse ponto baixo aqui, para dividir bem no meio. Então, eu fiquei com esse espacinho aqui de uma correntinha, e aqui já tem outro espacinho. Então, eu vou pular esse espacinho e vou vir aqui no próximo com um ponto baixíssimo, ok? Então, eu pulo um espacinho de uma correntinha e venho aqui no próximo, vou entrar e vou fazer ponto baixíssimo. Vou vir no próximo espacinho de uma correntinha, tá vendo? Esse espacinho que a gente fez aqui, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Vou vir mais uma vez no próximo espaço de uma correntinha, puxo o fio e faço baixíssimo. Trabalhei 3 baixíssimo, vou virar aqui do outro lado e vou voltar trabalhando ponto alto. Então, olha só, o primeiro ponto alto vai ser aqui nesse primeiro ponto alto da base, pegando na alcinha de trás. Cuido para não ficar muito frouxa essa parte aqui da emenda. E vou dar sequência trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, pegando na alcinha de trás do ponto. Vou descer trabalhando os pontinhos altos. Até no finalzinho aqui, vou fazer as 3 correntinhas, vou voltar trabalhando, e quando chegar aqui novamente, nessa parte aqui da emenda da nossa gola, eu retorno para mostrar como que a gente vai trabalhar. Eu trabalhei, então, aqui meu último ponto alto nesta carreira. Agora, nós vamos prender as carreiras na gola em direção aqui até no outro marcador. Então, eu vou virar aqui para facilitar para eu prender aqui os pontos. Então, esse aqui é o último ponto que a gente trabalhou. Então, eu pulo um e venho no próximo com um ponto baixíssimo. E vou prender aqui. Venho no próximo espacinho de uma correntinha e prendo. Venho no próximo e prendo. Então, fiz 3 pontos baixíssimos. Agora, eu vou virar a peça para facilitar aqui, para fazer os pontos altos. E vou fazer ponto alto aqui no primeiro ponto alto da minha carreira, pegando na alcinha de trás. Vou descer a carreira trabalhando ponto alto, para cada ponto alto, pegando sempre na alcinha de trás. Eu já vou desvirar aqui e mostrar para vocês como que vai ficando na nossa peça. Então, se caso você quiser fazer a quantidade de carreiras aqui na frente e costurar a mão, pode também. Mas eu já vou ir fazendo a emenda para não dar muito trabalho de ficar costurando depois, porque eu sou dessas, eu sou muito prática. Então, eu vou descer a minha carreira trabalhando os pontos altos. E quando eu voltar aqui na próxima carreira, eu vou fazer a mesma coisa que a gente trabalhou aqui. A gente vai pular um bloquinho, vai fazer ponto baixíssimo no próximo e vai trabalhar 3 pontos baixíssimos. Então, a gente vai contar o primeiro que a gente já fez 1, 2 no próximo e 3 no próximo, e vai descer novamente trabalhando. Da mesma forma que eu expliquei aqui. Então, nós vamos fazer essa repetição
para prender os pontos altos aqui na gola, até chegar no penúltimo ponto aqui do nosso marcador. Então, eu vou adiantar essa parte agora e retorno para mostrar para vocês como que vai ficar aqui essa parte. Então, após finalizar toda essa parte aqui da emenda na argola, vocês vão fazer a mesma repetição até chegar aqui no penúltimo pontinho, ok? Igual a gente fez lá no começo, sempre deixa um espacinho sobrando. Então, eu trabalhei até no penúltimo e continuei repetindo as 6 carreiras, igual eu fiz aqui no início. Então, como o tamanho da minha blusa é P, aqui tem 6 carreiras de ponto alto. Então, aqui eu também fiz 6 carreiras de ponto alto, sem fazer emenda lá na gola, igual a gente fez lá do outro lado. Agora, nós vamos fazer a cava, igual a gente fez aqui. Então, aqui a gente fez aumento. Então, agora, a gente vai precisar diminuir para ficar com o mesmo sentido aqui, na mesma direção. Se o teu tamanho for diferente, você faz a quantidade de carreiras referente ao tamanho que você está fazendo. Então, agora, eu vou vir aqui com o fiozinho, vou virar a minha peça. Primeiro, vocês vão contar quantos pontos tem aqui. No meu caso, são 20 pontos altos. Então, aqui do outro lado vai ter a mesma quantidade. Então, eu contei aqui os 20 pontos altos e coloquei meu marcador aqui aonde eu devo iniciar para fazer a cava. Vou vir com o meu fiozinho. Vou fazer o nozinho inicial. E agora, precisamos prestar atenção no detalhe dos relevos. Então, olha só. No meu caso aqui, eu não posso pegar na alcinha de trás, porque eu já tenho relevo aqui. Então, se você prestar bem atenção, fica uma carreira com relevo e uma carreira sem. Então, se eu trabalhar pegando na alcinha de trás, vai ficar com mais um relevo aqui no lado de cima e não vai dar certo. Então, agora, nós vamos pegar apenas na alcinha da frente. Ao invés de pegar na alcinha de trás, vamos pegar na da frente, para o nosso relevo ficar no lado correto. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas. E agora, vamos trabalhar nossa diminuição. Venho pegando aqui na alcinha da frente, já vou arrematando o fiozinho, laço, tiro uma laçada e fico com 2 alcinhas na agulha. Venho no próximo, pego na alcinha da frente, laço o fiozinho lá atrás, tiro aqui por dentro e fico com 3 alcinhas na agulha. Laço mais uma vez e tiro as 3. Então, eu fiz a minha diminuição. Agora, eu vou seguir trabalhando, pegando na alcinha da frente. Olha só, para ficar certinho o nosso relevo. E vou seguir trabalhando até o final da nossa carreira. Então, vamos virar aqui. Então, olha só, do outro lado, ó, ficou certinho. Então, relevo, sem relevo e agora com relevo novamente. Então, vamos trabalhar os pontos altos até chegar aqui no finalzinho desta carreira. Chegando, então, aqui no último pontinho, venho na alcinha da frente e faço o meu último ponto alto. Esse aqui é o fiozinho que a gente arrematou. E vamos fazer o arremate completo dele no final da peça. Agora, vamos virar, trabalho, fazer as 3 correntinhas. E agora, eu vou seguir pegando na alcinha da frente, para ficar com os relevos certinho. Então, o primeiro ponto que equivale às 3 correntinhas, esse aqui eu pulo, porque se eu fizer mais um aqui, vai ser aumento. Eu venho no próximo, pegando a alcinha aqui no lado da frente, a alcinha da parte da frente, e vou seguindo com os pontos altos. Vamos fazer essa repetição até chegar aqui na outra pontinha, aonde faremos mais uma diminuição para formar
o formatinho aqui da cava. Chegando então aqui no finalzinho da carreira, nós temos aqui 3 pontinhos ainda. Então, nesses 2 últimos pontos, eu passo aqui pegando na alcinha da frente e vou fazer a minha diminuição. Fico com as 2 alcinhas na agulha, venho no próximo ponto, laço, pego aqui na alcinha da frente, laço, tiro 2, fico com as 3 alcinhas, laço e tiro as 3 alcinhas. No último aqui, onde eu tenho as 3 correntinhas, eu venho aqui na terceira correntinha, passo a minha agulha e faço o último ponto alto. Faço 3 correntinhas e viro. E agora, nossa última carreira da cava também vai ter mais uma diminuição. Então, o primeiro ponto aqui já equivalem as 3 correntinhas, eu venho no próximo, eu vou pegar aqui na alcinha da frente, venho aqui no próximo ponto, fico com o ponto alto pela metade, venho no próximo, passo na alcinha da frente, tiro 2, fico com 3 alcinhas, laço e tiro as 3 alcinhas, e aí fiz a minha diminuição. Agora, eu dou sequência aqui à minha carreira, trabalhando um ponto alto para cada ponto, pegando na alcinha da frente, para ficar com os relevos na mesma direção. E vou trabalhar até o finalzinho da carreira. Olha só como ficou aqui a cava. Então, eu trabalho essa carreira até o final da mesma forma, arremato o meu fio, e aí eu já venho explicar a próxima parte. Então, uma das partes da nossa blusa já está finalizada, né? Pode ser a parte da frente ou costas, tanto faz. Então, a gente trabalhou as cavas aqui na lateral, trabalhou essa parte aqui dos ombros, né, com esse recorte, e prendeu a parte da frente da blusa diretamente na gola. Então, agora nós vamos fazer esse mesmo processo, esse mesmo passo a passo que eu expliquei aqui, só que agora nós vamos prender no outro lado, ok? Então, a gente vai fazer a mesma quantidade de pontos, as mesmas repetições, vai prender da mesma forma aqui na gola, igualzinho eu expliquei pra vocês na outra parte. E vamos ficar com a parte de frente e costas, tá? Eu vou dar uma adiantada na minha peça e eu volto pra gente fazer a parte das costuras. Voltei, então, com a parte da frente aqui e das costas finalizada. Então, para vocês entenderem, então, aqui em cima é a gola, aqui é o ombro, aqui são as cavas, e aqui desce, então, para a parte do corpo até a barrinha aqui da blusa. Então, após fazer a parte da frente e a de trás, nós vamos fazer a união, a costura aqui nas laterais. Então, eu finalizei aqui a minha última carreira, eu não cortei o fio. Já vou aproveitar para fazer essa costura aqui dessa lateral. Então, vou fazer aqui a minha costurinha até chegar aqui na cava. Chegando aqui, eu corto o meu fio. Então, como esse ponto que a gente utilizou tanto no corpo como na gola não tem parte da frente ou avesso, ele fica igual, então, eu coloquei aqui o meu avesso, onde a gente fez a emenda da gola, e todos os meus acabamentos eu já deixei para o lado avesso, para eu identificar qual é o lado da minha peça. Então, eu estou com a minha peça, no caso, do lado avesso, e vou iniciar, então, a emenda aqui nessa lateral. Então, eu vou unir aqui as duas partes, olha só. E vou começar a minha costura aqui nesse cantinho, onde eu fiquei com o meu fio. Então, para iniciar, eu vou entrar aqui dentro desse meu primeiro ponto, pegando nas duas alcinhas, vou vir na alcinha de trás, vou passar o fiozinho e fazer o ponto baixo. Vou vir na frente, pegar meu pontinho com as duas alcinhas, venho na de trás, pego também as duas alcinhas. Puxo e faço um ponto baixo.
Então, eu vou passar a agulha aqui na frente e atrás, e vou fechando toda a lateral com pontos baixos. Bem fácil, bem simples de ser feito. Então, aqui vai ser o nosso lado avesso, e vai ficar essa nervurinha aqui. Então, essa nervurinha fica para o lado avesso. E do lado direito, olha só, fica bem certinha aqui a nossa costura. Então, vamos fazer essa repetição aqui, fazendo a emenda com pontos baixos, até chegar aqui nesse cantinho, ok? Então, aqui vai ser a cava, então, vai ficar aberto. E aí, vamos vir com a costura aqui na parte do ombro. Então, eu já venho mostrar como que a gente vai fazer a costura do ombro. Finalizei, então, aqui a costura na lateral. Então, ficou assim. Finalizei aqui onde tinha as 3 correntinhas, pegando no ponto da frente e atrás. Agora, eu corto o fiozinho, passo aqui por dentro e deixo aqui o meu fiozinho. Vou finalizar somente no final da minha peça. Agora, eu já passo a remover o meu marcador. Olha só, tá dobrado no meio. Eu pego o meu fiozinho, faço o nozinho inicial. Vou vir aqui, ó, eu vou passar a agulha na parte da frente e de trás e vou fazer um ponto baixo para iniciar. Agora, eu venho mais aqui embaixo, vou pegar uma alcinha aqui na frente. E lá na de trás. E faço ponto baixo. Vou seguir descendo aqui, ó, seguro as 2 pontinhas. Tá vendo? Deixo retinho. Pra que eu vá trabalhando aqui, pegando uma alcinha aqui na frente e uma alcinha lá atrás, na mesma direção. E faço ponto baixo. Pego, então, a alcinha aqui da frente. Passo aqui no meio dos meus pontos. E faço ponto baixo. Então, você pode ir colocando os pontos aí conforme você achar necessário. Então, eu passo aqui na alcinha da frente, na alcinha de trás, puxo, faço um pontinho baixo. Ó, aqui eu tenho esse espacinho, também passo aqui no meio desses buraquinhos. E vou fazendo meus pontinhos até chegar aqui no final do meu ombro. Então, olha só como vai ficando. Então, eu vou fazer pontos baixos até unir essas 2 pontinhas e chegar aqui. Aí, é só finalizar com um baixíssimo e fazer o arremate do fio. Cheguei, então, aqui no último pontinho, faço meu último ponto baixo, já cortei meu fiozinho, aí é só puxar aqui por dentro. E depois fazer o nosso arremate. Lembrando que a gente está fazendo a costura pelo lado avesso da nossa peça. Aí, ficou aqui o espacinho da cava, aonde agora nós vamos trabalhar a manga do nosso casaco. Virei, então, a minha peça, então, para o lado direito. Virei a minha peça para o lado direito, então, a golinha, ela vai ficar assim, viradinha. A gente vai poder usar ela viradinha. E agora, vamos fazer a manga. Eu já fiz aqui um lado, mostrar aqui pra vocês como que ficou. Tá vendo que eu fui diminuindo até ela ficar bem coladinha aqui no punho. Então, fica bem bonita e é bem fácil de fazer. Então, vamos agora virar aqui a peça e vamos iniciar bem embaixo aqui da nossa cava. Vamos iniciar a manga fazendo o nozinho inicial. Essa carreira vai ser só de pontos baixos, então, eu inicio bem aqui, ó, nessa parte aqui, bem da axila, bem na parte de baixo, para que as emendas fiquem escondidinhas aqui. Então, eu vou achar aqui o meio
e vou fazer um pontinho baixo. E vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada espacinho. Então, cada espacinho aqui, eu coloco um ponto baixo. Esse aqui que é maior, vou colocar 2. Venho aqui nesse outro espacinho e faço ponto baixo. Coloco os pontos baixos assim numa sequência que fique, não fique apertado e nem muito junto, né? Uma distância que fique certinho, fique retinho. E aqui agora, eu sigo fazendo os pontos baixos no ponto alto. Então, tá vendo que tem pontinhos altos agora aqui? Então, eu trabalho o ponto baixo aqui no meu ponto alto. Eu vou girar, então, a volta toda aqui da manga. E vou trabalhar pontos baixos até chegar aqui aonde eu iniciei a carreira. Vou finalizar, então, a carreira de pontos baixos com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro pontinho. Passo aqui por dentro, subo com 3 correntinhas. A partir de agora, nós vamos trabalhar carreiras de pontos altos. Lembrando que a nossa blusa, ela é todinha nesse ponto canelado e a manga, deixa eu mostrar aqui para vocês verem, e a manga da nossa blusa, ela não vai ser diferente. Olha só. Ela é toda caneladinha. Para fazer esse efeito, a gente precisa trabalhar carreiras de ida e volta e não circulares. Então, a nossa manga, ela não vai ser trabalhada de forma circular. Nós vamos ter que ir e voltar a nossa carreira, que eu vou explicar aqui agora para vocês. Então, trabalhar a carreira de forma circular é seguir trabalhando pontos altos aqui nessa sequência. Mas, como a gente quer dar esse efeito aqui caneladinho na blusa, nós iremos trabalhar ao contrário. Então, para fazer isso, eu vou virar aqui a minha peça, vou dar um giro. E vou voltar fazendo pontos altos. Igual a gente fez ali, pegando na alcinha de trás. Então, eu venho no próximo ponto baixo, pego a alcinha de trás e trabalho ponto alto. Olha só, então, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Essa primeira carreira, a gente vai iniciar com as diminuições. Serão 4 diminuições no total da nossa manga. Então, aqui eu fiquei no total de 54 pontos baixos, lembrando que a quantidade de pontos baixos que eu fiz aqui nessa manga, ela deve ter na outra, né? Então, as duas têm que ter a mesma quantidade de pontos baixos, independente aí do tamanho que você for fazer, você vai colocar os pontos baixos e, né, precisa ficar com a mesma quantidade nas duas mangas para ficar com o mesmo tamanho. As 4 diminuições serão feitas, distribuídas na mesma posição, não precisa ser contada exatamente, você pode colocar no olhômetro mesmo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma diminuição na parte de baixo, outra na parte de cima, uma aqui no meio e a outra nessa outra parte do meio aqui. Então, eu vou distribuir 1, 2, 3, 4 diminuições dessa forma. Então, eu vou continuar dando sequência aqui até chegar aqui no meio. Então, eu vou virar aqui do lado que eu estava trabalhando, ao contrário. E quando chegar ali no meio, eu vou mostrar como que a gente vai trabalhar a diminuição. Então, quando eu chegar mais ou menos aqui, nós vamos fazer a nossa diminuição de pontos altos. Então, olha só, cheguei mais ou menos aqui no meio, vou fazer a minha primeira diminuição da seguinte forma: laço aqui o meu fio, venho no meu pontinho, pegando sempre na alcinha de trás, laço
tiro aqui por dentro e não finalizo o meu ponto alto, fico com 2 alcinhas na agulha. Venho no próximo ponto e repito, laço, pego na alcinha de trás, puxo e fico com 3 laçadinhas na agulha. Agora sim, eu vou laçar e tirar as 3 de uma vez só. Agora eu sigo trabalhando, pegando aqui na alcinha de trás, fazendo ponto alto. E vou fazer a minha próxima diminuição bem aqui em cima na parte do ombro, bem aqui no meinho. Então, olha só, cheguei bem no meinho aqui, ó, aqui é a minha costura. Então, eu vou fazer a minha diminuição nesse ponto baixo e no próximo. Então, venho na alcinha de trás, laço minha agulha, laço e fico com o meu ponto alto sem finalizar. Laço novamente, venho no próximo pontinho, puxo, tiro 2, fico com 3 laçadinhas, laço e tiro os 3, fazendo mais uma diminuição. Agora, eu vou seguir repetindo o ponto alto. Vou fazer mais uma diminuição aqui desse lado no meio e mais uma diminuição aqui quando eu estiver quase finalizando a minha carreira aqui embaixo, bem aqui na axila. Então, eu vou adiantar e já volto com você. Então, chegando aqui no finalzinho da carreira, eu vou fazer a minha 4ª diminuição. Então, aqui eu tenho 2 pontinhos, então, nos 2 últimos pontos baixos, eu vou fazer a minha diminuição. Ficando, então, com o ponto alto aqui sem fechar, venha no próximo pontinho, laço, tiro 2, laço, tiro 3. Fiz a diminuição, venho e fecho a minha carreira com ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha. Após as 3 correntinhas, então, eu não sigo trabalhando aqui de forma circular, eu viro o trabalho e vou voltar como se fosse carreira de ida e volta. Então, olha só, viro novamente aqui e vou voltar. Pegando na alcinha de trás do meu ponto alto. Olha só. Já percebe que já vai ficar o relevo aqui desse lado. Olha só. Tá vendo que já fica o relevo aqui? Então, agora, nós vamos trabalhar carreiras de pontos altos, 4 carreiras de pontos altos, sem aumentos. Então, vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base, pegando sempre na alcinha de trás, até chegar aqui. Quando eu finalizar minha carreira, eu venho mostrar novamente como que a gente vai fazer para voltar trabalhando aqui com os pontos altos, para ficar do jeitinho certo, assim, caneladinho. Eu fecho com ponto baixíssimo, aqui é a 3ª correntinha, subo com 3 correntinhas. Vou continuar nessa direção? Não, eu vou virar a minha peça, então, vou voltar, trabalhando sempre na alcinha de trás. Igual a gente trabalhou na outra parte da blusa, sempre pegando na alcinha de trás, para ir formando o ponto canelado. Então, eu viro aqui e faço meu ponto alto na alcinha de trás. É bem fácil de fazer, só não dá para esquecer que sempre tem que virar e voltar a carreira para ficar certinho. Se você trabalhar de forma circular, não vai fazer esse efeito caneladinho na peça. Então, agora eu vou fazer novamente uma carreira de pontos altos, pegando na alcinha de trás, ponto sobre ponto. Trabalhei, então, aqui a primeira carreira da manga de pontos altos com as diminuições, mais 1, 2, 3, 4 carreiras sem diminuir. Então, a gente vai seguir essa sequência por 6 vezes. Deixa eu mostrar aqui. Tá, então, cheguemos aqui na parte das mangas, Então, a gente vai fazer uma carreira, né, com 4 diminuições, mais 4 carreiras sem diminuir, ponto alto sobre ponto alto, que é o que eu expliquei aqui, né? Na primeira carreira de pontos altos, fizemos as 4 diminuições, mais 1, 2, 3, 4 carreiras sem diminuir. Então, nós vamos ter no total 6 carreiras com diminuições. Como que a gente vai fazer as diminuições? Então, nós vamos trabalhar repetindo uma carreira de diminuição, 4 sem diminuir. Então, como eu fiz 4 agora sem diminuição, a próxima eu vou fazer
com as 4 diminuições, da mesma forma que eu expliquei. Uma diminuição embaixo, uma no meio, uma aqui em cima no ombro e uma aqui também no outro lado no meio. Não precisa contar os pontos, é só fazer na mesma direção que vai dar certo. Então, a gente vai seguir essa repetição, uma carreira de diminuição, mais 4 sem diminuir, por 6 vezes, as diminuições por 6 vezes, a gente vai ficar no total 30 carreiras de pontos altos, que é o que eu anotei aqui. Então, a manga, ela é super fácil de fazer. Então, é só seguir essa repetição que eu expliquei para vocês, né? Uma carreira de diminuição, 4 sem diminuir, e chegar no total de 30 carreiras, a manga vai estar prontinha. Então, eu vou adiantar aqui minha peça. E já volto com o resultado. Lembrando que, olha só, sempre fazer carreira de ida e volta. Ó. Cheguei aqui, finalizei com ponto baixo, faço as 3 correntinhas. Sigo aqui em direção à carreira circular? Não. Eu viro meu trabalho ao contrário e volto sempre trabalhando na alcinha de trás para fazer caneladinho. Olha só, sempre pegando na alcinha de trás. E aí, você vai ver que já vai formando o trabalhinho aqui da manga, olha só. Então, a manga, ela é simples e rápida de ser feita, é só seguir a repetição que eu expliquei. Quando eu chegar aqui no total das 30 carreiras, eu volto pra gente fazer o punho da nossa blusa. Finalizei, então, aqui as 30 carreiras de pontos altos da minha manga, fazendo a repetição que eu expliquei. Então, uma carreira com diminuição, 4 carreiras sem diminuições. Então, vou seguir repetindo até ficar com 30 carreiras. E olha só como ficou bem justinho já aqui na parte do punho. Se você quiser fazer, né, outro tipo de diminuição, talvez você queira uma manga mais larga, aí fica a teu critério, você pode adaptar conforme o teu gosto. Essa aqui é só uma sugestão, a manga você pode fazer do jeito que você quiser. Então, depois das 30 carreiras, agora nós vamos trabalhar o punho. Essa peça é uma peça muito prática, então, como vocês perceberam, não tem muita costura, então, eu já uni aqui a praticidade pra gente conseguir trabalhar sem fazer a costura. Se você quiser fazer a manga separada, né, fazer toda aquela costura na lateral e depois vir e costurar aqui na cava, também vai dar certo. Igual o punho, você pode fazer separado e depois costurar. Mas, como eu sou muito prática, eu vou fazer aqui tudo junto, sem fazer costura nenhuma. Então, para o nosso punho, eu vou voltar com a minha agulha de 5 milímetros. Igual lá no início, né? Faço a parte mais soltinha com a 6 milímetros e a gola, punho e a parte da barrinha da blusa, eu vou usar a agulha menor para ficar mais justinho. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só, o punho que eu já fiz, eu não fiz os arremates ainda, que eu vou deixar para fazer por último. Então, o nosso punho, ele vai ficar assim, bem justinho, porém, ele ainda estica. Então, ele fica bem firminho. E é a mesma forma que a gente fez aqui a nossa golinha, aqui na parte de cima da blusa, é a mesma forma de trabalhar. Então, com a agulha de 5 milímetros, já finalizei aqui com ponto baixíssimo a minha última carreira de pontos altos. Eu vou fazer aqui 8 correntinhas. E, como eu falei, já vamos trabalhar essa parte do punhinho aqui, já emendando nessa parte. Então, fiz 8 correntinhas, eu vou pular a última correntinha, vou vir na próxima e vou trabalhar ponto baixo. Então, vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Vamos ficar no total de 7 pontinhos baixos. Trabalhei o último aqui, 7 pontos baixos.
venho no próximo ponto alto, tá vendo? Pego nas duas alcinhas e faço um baixíssimo. Venho no próximo e faço mais uma vez um ponto baixíssimo. Então, eu vou trabalhar 2 baixíssimos, vou virar e vou voltar aqui fazendo ponto sanfona, igualzinho a gente fez lá na gola. Eu não vou pegar na alcinha de trás, porque ele fica muito soltinho, então, eu quero que fique mais firminho, igual a gente fez a gola. Então, vamos passar a nossa agulha aqui pela frente e por trás. Olha só, pegando bem no meinho do ponto e vou trabalhar meu ponto baixo. Então, nós teremos 7 pontos baixos. Então, a gente vai contar para não ficar nem um pontinho perdido. Então, agora, novamente, entra aqui pela frente, passa lá por trás e faz outro ponto baixo. No próximo, faz o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aqui o último, ele fica mais escondidinho. E agora, o sétimo pontinho, a gente faz lá naquela correntinha que sobrou lá na ponta, para finalizar o sétimo ponto. Faço uma correntinha, viro aqui agora novamente para o outro lado e volto trabalhando da mesma forma. Eu entro aqui no meu primeiro espacinho, passo por trás, tá vendo? E fico por trás desse pontinho aqui. Faço o primeiro ponto baixo. Entro no mesmo espaço e venho aqui, passo pelo outro. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, e o sétimo eu faço aqui nesse espacinho. O último ponto sempre nesse espacinho aqui, que fica no finalzinho. Então, fiz o sétimo ponto, volto aqui no meu ponto alto, no próximo ponto alto. Esse aqui eu já fiz baixíssimo, então, venho no próximo e prendo com baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo, viro o trabalho e volto trabalhando aqui, pegando por dentro dos pontinhos. Então, eu venho aqui, entro no primeiro espacinho e vou fazer os 7 pontos baixos. Então, fiz o quarto, o quinto, agora eu venho aqui e faço o sexto, e o último pontinho sempre faço aqui nas duas alcinhas que fica aqui no final. A gente passa a agulha aqui na pontinha, pegando naquelas alcinhas e faz o último ponto baixo. Faz a correntinha, vira e já inicio trabalhando, pegando aqui na frente e passando lá por trás do pontinho, olha só. E faço ponto baixo. Então, sempre conta os pontos baixos, sempre para ter 7 pontinhos, para não ficar torta a barrinha aqui do punho. Então, você vai trabalhando, olha só, chega nessa carreira em diante, já fica super fácil. Então, o último pontinho faz aqui nesse buraquinho aqui, ó, tá vendo que ele já tá chamando aqui pra pôr o pontinho, então, faço o último aqui, volto no punho, cuida pra não fazer no mesmo, ó, esse ponto aqui já tem ponto baixíssimo, eu tenho que vir lá na frente, no próximo, fazer o ponto baixíssimo, novamente, venho mais uma vez, 2 baixíssimos, viro o trabalho e volto. Volto pegando aqui por dentro dos pontos, trabalhando os 7 pontos baixos. Lembrando que o último ponto baixo, a gente pega sempre nessas duas alcinhas aqui que sobra na lateral, faz a correntinha e vira.
Então, a gente vai trabalhar essa repetição aqui, a volta toda do nosso punhinho. Quando finalizar aqui, eu venho ensinar como faremos a nossa costurinha. Finalizei, então, aqui toda a carreira do punho, fiz toda a barrinha. Agora, vamos fazer a costura aqui, a emenda. Então, para isso, eu vou virar do avesso. Não vou virar a blusa inteira, eu viro só aqui. Junto aqui as duas pontas. Assim. Vou passar a laçadinha pro lado de cá. Vou fazer uma correntinha. Agora, eu trabalho pontos baixos, pegando uma alcinha ali de cada lado. Venho no próximo ponto, pego um de cada lado. E vou trabalhando pontos baixos até finalizar aqui a minha emenda. Fechei, então, aqui com pontos baixos, vou cortar o fiozinho, passo por dentro da laçadinha e puxo. Viro aqui para o lado direito, então, a nossa costurinha vai ficar aqui para o lado avesso. E do lado direito vai ficar assim. E o nosso punho está pronto. Então, você vai repetir, né, o mesmo processo nas duas mangas, vai trabalhar os dois punhos. E após isso, nós vamos fazer a parte de baixo da blusa, que vai ser o nossa última parte. Vai ser aqui na barrinha da blusa. Vamos fazer também, da mesma forma que a gente trabalhou no punhinho, a gente vai fazer aqui na parte de baixo da nossa blusa. Vamos fazer aqui o nozinho inicial. Vou entrar aqui, eu tô iniciando bem na costura aqui da blusa, bem nessa lateral, para as emendas ficarem mais escondidinhas. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer um ponto baixo aqui nessa alcinha do ponto alto. Então, eu faço um ponto baixo aqui. E outro ponto baixo aqui, nesse espacinho que ficou entre um ponto alto e outro, eu entro aqui dentro e faço ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo aqui no meio do ponto alto. E outro aqui, nesse buraquinho que ficou entre um ponto alto e outro. Então, vamos colocando os pontos baixos dessa forma. Vamos repetir a volta toda da nossa blusa, até finalizar aqui onde a gente iniciou. Vou finalizar, então, a carreira de pontos baixos com o baixíssimo, e vou fazer igual a gente fez no punho. Então, eu vou subir com um cordão de correntinhas, eu vou fazer 16 correntinhas aqui, eu quero uma barra mais grande, então, vou trabalhar 16 correntinhas. Agora, eu pulo a última e venho na próxima, trabalho ponto baixo. Para cada correntinha, um ponto baixo, eu vou ficar no total de 15 pontos baixos. Finalizei meu último ponto baixo, agora eu vou prender com baixíssimo no próximo ponto. Então, venho aqui, faço um baixíssimo, venho no próximo, faço um baixíssimo. Se você preferir, pode fazer até 3 pontos baixíssimos. Eu vou testar aqui com 2,
Se caso eu ver que a barrinha vai ficar muito grande, aí pode fazer com 3. Depende muito da tensão do seu ponto, aí você pode adaptar. Então, eu viro aqui a minha alcinha e vou fazer aquele processo. Entro aqui, pego por trás do pontinho e vou trabalhando pontos baixos. Entro aqui com a minha agulha, pego nesse carocinho aqui do ponto e vou trabalhando pontos baixos. Sempre contando para não faltar nenhum ponto. E aí, também não ter o risco da barrinha ficar torta. Um pontinho para cada ponto de base. Até chegar lá no último. E quando chegar aqui na pontinha, como sempre, o nosso último pontinho vai ser aqui nessas duas alcinhas que restaram. E agora é só fazer a correntinha, virar novamente e voltar fazendo os pontos baixos, pegando nessas alcinhas. Então, passa a agulha aqui na frente, sai lá por trás e pega nesse carocinho do ponto baixo. Trabalho 15 pontinhos baixos, e aí, quando chegar lá na barrinha, lá na blusa, eu prendo com 2 ou 3 baixíssimos. Cheguei aqui no finalzinho, então, o último ponto eu faço aqui nesse espacinho, que fica ali sozinho, então, eu finalizo com o último ponto baixo ali. Aí, eu venho no próximo, pulo esse aqui que eu já fiz o baixíssimo aqui, então, eu cuido para não colocar 2 no mesmo espaço. Eu venho lá no próximo, faço um baixíssimo, venho no próximo e faço mais um baixíssimo. Aí, agora sim, eu viro, entro com a minha agulha aqui na frente, passo por trás desse carocinho do ponto baixo, olha só, trabalho o meu ponto baixo. Entro aqui, saio lá na frente, faço ponto baixo. Vou repetindo até ficar com os 15 pontinhos baixos. Quando chega aqui no finalzinho, eu trabalho sempre o meu último ponto nas duas alcinhas, faço uma correntinha, viro novamente, venho trabalhando os pontos baixos, os 15 pontinhos baixos, prendo com os 2 baixíssimos e volto. E vou repetindo dessa forma, até concluir toda a barra da nossa blusa. Quando chegar aqui, a gente vai fazer igualzinho no punho, vai virar do lado avesso e vai fazer a costurinha com pontos baixos e vai arrematar o fio. Aí, a nossa blusa, ela vai estar prontinha, é só fazer os arremates. Finalizada, então, a barra da blusa, ela vai ficar assim. Aí, eu expliquei que a emenda é feita igualzinha no punho, né? Você vira do avesso, vem com os pontos baixos e finaliza. Agora, virando a blusa aqui para o lado avesso, que é onde a gente tem toda essa parte da costura, aqui da barra, das laterais, dos ombros, a gente vai fazer o arremate do nosso fio. Como que iremos trabalhar o arremate? Então, o fio acrílico, ele é um fio que ele desliza bastante, então, eu gosto de esconder aqui por dentro. Eu vou passando aqui nas alcinhas. Vou dividir o fiozinho no meio. Vou passar aqui uma das pontas por dentro. E vou dar 3 nozinhos. Sem puxar muito, para não arrebentar o meu fio.
Para garantir, eu vou passar aqui novamente por dentro dos pontos. E vou fazer novamente mais 3 nozinhos para daí cortar o fiozinho. Assim fica garantido que os nossos arremates não vão se soltar. Então, você vai repetir esse mesmo processo em todos os arremates, e aí a nossa blusa vai estar prontinha. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado bastante da nossa peça. Viu como ela é fácil de ser feita? Você pode adaptar aí para diversos tamanhos. E quando você finalizar o seu casaco, não esquece de marcar a gente usando a hashtag #SempreCírculo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e também, se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo que será um prazer responder você. Aproveite para encaminhar, compartilhar esse vídeo com as amigas, manda lá naquele grupo de crocheteiras, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de fazer essa peça. Siga também a Círculo em todas as redes sociais para acompanhar as novidades. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima!